Bom dia, boa tarde, galera. Estamos aí de volta. Todo mundo animado, todo mundo estudando. Espero que estejam usando o nosso caderno de química, né? Apesar da gente estar à distância, anotar as coisas, as anotações são muito importantes. Só para repassar, quem lembra na última aula a gente falou um pouquinho sobre os estados da matéria, entender, né, para que serve o estado da matéria. A gente viu que duas propriedades muito famosas, mas são muito famosas mesmo, ponto de fusão e ponto de ebulição, explicam exatamente, né, com o estado da matéria em uma determinada temperatura. Além disso, o ponto de fusão e ponto de ebulição, que são propriedades específicas da matéria, servem para outra coisa. A gente aprendeu a identificar o estado físico, agora a gente vai aprender a classificar a matéria usando essas duas propriedades, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para isso, vamos abrir aqui um negocinho legal, né? Esse negocinho legal que a gente vai abrir aqui trata exatamente sobre isso. Fala sobre o que a gente chama de diagrama de mudança de estado. Então, por exemplo, eu tenho aí um exemplo de um diagrama que mostra a mudança de estado da água. Então, imaginemos que a gente começa com a água a menos 10 graus Celsius, pelo ponto de fusão da água, a gente sabe que ela é o quê? Sólida. E com o passar do tempo, então quem está vendo aí, né, ó, quem está observando aí, tá vendo que aqui ó, nós temos o tempo em função da temperatura. Está escrito aqui 1 atm, isso é uma unidade de pressão que um dia a gente vai estudar. O que quer dizer isso? Que o tempo em função da temperatura, estou aquecendo. Então ela começou sólida, ela era sólida, chegou nesse ponto, o que era sólido começou a ficar líquido. Então ela está continuando mudando o estado da matéria e o tempo está passando, tá vendo? Depois de um certo tempo apenas líquido, e quando chega em 100 graus, que é o ponto de ebulição, o que vai acontecer com ela? Ela vai deixar de ser líquido e transformar em vapor ou um gás, por enquanto para a gente é a mesma coisa. E depois ela vai ser o quê? Um vapor. O que tem de interessante nesse diagrama que a gente tem que atentar são esses patamares aqui, ó. Esses dois patamares. Dá para ver ó, que durante a fusão e a ebulição a temperatura não mudou. E isso é para a gente a parte mais importante. Continuando então, vamos ver agora um outro exemplo. Então, ó, porque esse diagrama mostra a evolução da mudança de estado físico de um material. Vamos ver de novo agora um outro caso, ó, agora um outro diagrama, só que para uma mistura de água e açúcar. O que tem diferente agora? Olha aí, né? Ó, a menos 15 era sólido, chegou aqui, ó, não, ele não me deu o valor da temperatura de fusão e escreveu ΔTF. Ou seja, está mostrando que durante essa fusão a temperatura é o quê? Variável, a temperatura mudou. E durante a ebulição também. Isso é uma característica da matéria. Se a gente voltar aqui no outro, era tudo retinho, tudo constante. Isso é uma característica. Todo mundo que é assim, a gente chama de substância pura. Então, uma substância pura é aquela que, como é que eu sei que ela é pura? Basta fazer um diagrama desse. Se eu fizer o diagrama e durante a fusão e durante a ebulição a temperatura ficar constante, a gente classifica de substância pura. Por isso que está escrito água pura. Olha a diferença agora. Para o nosso novo diagrama, o que eu tenho? Os valores das mudanças de temperatura, né, não estão constantes. O que quer dizer isso? Que isso não é mais uma substância pura. A água mais açúcar a gente chama de quê? De mistura. Né? Com essa letrinha legal aqui, ó. Tá quase igual a de alguém que tem a letra feia, né? Então é uma mistura. Então isso é uma mistura. Uma parte boa é a gente saber reconhecer apenas pelo gráfico. Não interessa o valor. Só pela configuração do gráfico eu sei perceber. A má notícia é que tem dois casos especiais. Por exemplo, né? Existe um tipo de mistura que a gente chama de mistura eutética. Né? Inclusive está escrevendo aí ó, que ela tem o quê? Uma característica, né? O que ela tem de interessante? A mudança do sólido para o líquido constante e a mudança do líquido para o vapor variável. Então são casos especiais. O mais comum é o que a gente viu antes, ou é substância ou é mistura. E isso é uma mistura eutética. E agora eu já estou vendo, né? Que até já tem alguém com a mão levantada perguntando assim, e se fosse o contrário? Não precisa mais perguntar, olha aí, né? O contrário a gente chama de mistura azeotrópica. Quando durante a ebulição
o material está constante e durante a fusão está variável. Então, são casos especiais de misturas. Por exemplo, mistura azeotrópica, o álcool que você está usando na sua casa é um bom exemplo. Uma mistura eutética, se a gente conseguir voltar aqui, ó, então a mistura etética, o exemplo mais comum é aquele ferrinho de solda. Você já viu alguém soldando um portão, alguma coisa? Então, são casos especiais. Para a gente, o mais importante é lembrar que existem o quê? Misturas e substância pura. Sabendo disso, apenas pelos patamares dos diagramas. Então, já que a gente está aqui, vamos brincar um pouquinho com essas coisas, né? Escolhi aqui algumas coisinhas legais para a gente fazer ainda juntos. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é essa questão número 1, né? Que é uma questão simples, que ele me dá aí, né, 4 fenômenos e quer saber o que esses fenômenos são, né? Então, na verdade, não tem nada a ver com o diagrama, mas tem a ver com o nosso último exercício. Por exemplo, quando a naftalina fica no armário, vai que alguém não lembra, né? Como é que chamava? Sublimação. Então, eu já sei 2 respostas possíveis. Então, a naftalina, ela sublima, deixa de ser sólido e vira gás. Uma vasilha com água deixada no freezer é o quê? Solidificação, fazer gelo. Então, por enquanto, a gente não tem alternativa. Uma vasilha com água deixada no fogo, o que a água está acontecendo? Está vaporizando. Como é que chama? Ebulição. Vaporização é o nome genérico. E o derretimento de um pedaço de chumbo é o quê? Fusão. Então, se a gente quiser saber a resposta para essa questão muito fácil, só podia ser a letra A. Ainda, né, vou fazer uma questão número 2, que ele quer, né, lembrar, deixa eu me arrastar daqui, que eu estou aqui atrapalhando. Ele quer lembrar o que é um processo endo e exotérmico, né? Endo é quando absorve calor. Quem lembra lá do diagrama inicial, mudanças endotérmicas são o quê? Fusão e ebulição. Então, provavelmente, né, dessas aqui, a única que é endotérmica é a fusão. Então, né, se exotérmico só pode ser a liquefação, cujo outro nome é condensação. Então, né, se a gente quiser a resposta, tá aí. Então, para a gente terminar, vamos ler, vou fazer uma questão do gráfico, né? Então, ele me deu uma panela X com água e outra Y com água salgada. Foram levados ao fogo. Após algum tempo, seus conteúdos entraram em ebulição. Então, panela X com água e outra com água salgada. Qual é a diferença? E a que tem água é o quê? Substância pura, considerando que só tem água. E a Y é água com sal, é uma mistura. Aí ele quer ver como é que vai ser a ebulição desses pontos, né? Então, primeiro, para o X, se é substância pura, o patamar vai ser o quê? Retinho, né? Então, para o X, o patamar é sempre retinho. Então, olha aí, o X, o patamar é retinho. Então, qualquer uma dessas alternativas pode ser. Agora, e o outro, a água é o quê? A água é com sal, ou seja, água salgada vai ser uma mistura. Então, eu tenho 2 alternativas. Pode ser a letra E ou pode ser a letra A. O único jeito de descobrir é estudando uma outra propriedade. Neste caso, a gente poderia marcar a letra A ou a letra E, porque eu não sei quem é maior. Depois, um dia, a gente vai aprender. Então, vamos usar um pouquinho a nossa inteligência para a gente brincar. Vou deixar 2 atividades para vocês. Essa primeira, deixa eu me tirar daqui da tirinha. Não, deixa eu colocar eu para cá. Essa primeira é a da tirinha, né? Então, vou deixar aí para você fazer. Vou deixar gravadinho aí para você pensar. É uma coisa engraçada. E depois uma do nosso livro, né? Então, eu estou atrapalhando de novo aqui, ó. Então, uma do nosso livro. Apenas 3 questõezinhas. Dá para a gente fazer hoje. Dá para a gente trabalhar agora de boa. Qualquer dúvida, estamos lá no Meet. Beleza? Então, valeu, galera. Para quem... Aí, o exercício do livro para a gente anotar. Anotou tudo bonitinho. Então, agora, né? Mais prático. Se fosse mais prático, né? Então, a gente já pode encerrar nossa brincadeira de hoje. Valeu, galera. Até mais. Tamo junto.